Pronto, nós estamos na... Pronto, a catedral é isto. No essencial temos esta parte aqui mais, que é a catedral inicial romano-gótica. Pronto, construída certamente a partir do século XII em diante, com sucessivos acrescentos de outras épocas e de outros estilos. O seu nome? Adélio Abreu. Eu sou presidente do Cabildo Portugalense. O primeiro bispo do Porto certamente não é Dom Hugo. Dom Hugo foi o primeiro bispo depois da restauração da diocese, pronto, ali em cima dos inícios do Reino de Portugal, um pouco antes, e sim essa questão da entrega da cidade por Dona Teresa a Dom Hugo em 1120. Isso sim. Agora antes houve bispos do Porto, já mais atrás, digamos. Do outro lado, a torre do outro lado, não. Mas sobe um bocado. Sim. Cá estamos nós. Vê-se tudo. Estamos perante aquilo que foi o início do Porto, da cidade do Porto. Estamos perante um edifício de camadas diferenciadas desde a Idade Média até ao século XX, que tem muito daquilo que foi o início do tal senhorio episcopal do Porto, tem muito dessa fase do início e tem camadas de outras fases também. E daqui a cidade se espraiou. Sim, sem dúvida. Um comboio interregional com destino a Porto São Bento vai dar entrada na linha número 2. No meu tempo de menina e moça, esta rua estava cheia de pessoal. Muita canalha, não faltava canalha. Nós deixámos um carro estacionado naquela coisa antiga que até diz Senhoras e senhores, bem-vindos à Sala Sudia da Casa da Música. Agora estamos aonde? No Iluís. Cristina Trindade. Ai, não, tem que haver. Oh, não, depois vamos a. Histórias do Porto. A Católica Porto Business School é parte da história do Porto e uma escola onde se criam histórias. A da Inês, nova aluna de gestão. A do Paulo, que lançou o seu negócio. A da Sofia, que viu a sua investigação premiada. Ao longo de quase 40 anos, a Católica Porto Business School criou histórias com visão global e humanista, atitude positiva, espírito empreendedor, conhecimento de excelência e ligação às organizações. Começámos no campus da Católica, no Porto, bem perto da Foz do Douro. E já chegámos a todo o mundo, levando sempre o Porto connosco. Hoje estamos entre as melhores escolas de negócios internacionais e somos a única no norte de Portugal com o estatuto Triple Crown. Vamos escrever a próxima página? Católica Porto Business School. Empower your future. Durante 286 anos, a cidade do Porto foi administrada pela Igreja Católica. Em 1120, antes ainda de Portugal existir como nação, a mãe de Dom Afonso Henriques, Dona Teresa de Leão, doou o Burgo e o Coto portucalense a Dom Hugo, um bispo de origem francesa que foi determinante no desenvolvimento da cidade. A ele se deve o início da construção da Sé e da muralha do Morro da Penaventosa, bem como a atribuição do foral que define as instituições municipais responsáveis pela administração da cidade. Ao longo destes 3 séculos, as relações da coroa e da burguesia com os bispos do Porto foram quase sempre tensas. Os impostos cobrados pela Igreja e uma concepção de cidade excessivamente rural travavam o desenvolvimento económico do burgo. Até que em 1406, no reinado de Dom João I, o de boa memória, o Porto entrou finalmente na esfera da coroa. Hoje converso com o professor Luís Amaral, da Faculdade de Letras do Porto,
que tem no povoamento e na organização do território do noroeste da Península uma das suas principais áreas de investigação. É também especialista em instituições eclesiásticas medievais. Bem-vindo. Para começo de conversa, peço-lhe que me diga, professor Luís, qual o enquadramento histórico que determina esta decisão de Dona Teresa de doar a Dom Hugo, um francês, diga-se, com fortíssimas ligações a Compostela, aquilo que na altura era a cidade do Porto. Muito bem. A primeira coisa que devemos dizer relativamente a esta matéria é que não estamos perante um ato, digamos assim, que tenha sido planificado, que tenha sido pensado previamente e executado naquele momento. A verdade é que a concessão do senhorio da cidade e do couto que então se estabelece a Dom Hugo por Dona Teresa é um dos múltiplos eventos que testemunha o processo complexo de natureza política e militar e eclesiástica que então se vivia nas terras, em geral, no norte cristão da Península, mas muito particularmente no noroeste. Desde a segunda metade do século XI que se assiste a um conjunto de ajustes consideráveis e, sobretudo, a mudanças e a situações que se revelam as mais das vezes extraordinariamente voláteis. E, portanto, é nessa viragem do 11 para o 12 que muita coisa está a acontecer no interior da monarquia de Leão e Castela, que nós devemos inscrever a concessão da cidade e do couto do Porto por Dona Teresa. Do ponto de vista mais, digamos, local, mais regional, temos que perceber que é o momento em que Dona Teresa está já a tentar pôr em prática um plano de consolidação do seu poder, que é também uma forma de transformar a autoridade e o legado que recebeu anteriormente com a criação do Condado Portucalense, no tempo ainda em que o seu marido, naturalmente, era vivo e no momento em que se casou com o Conde Dom Henrique. Ora, esse período que se inicia a partir de 1117 até ao final do Condado Portucalense é marcado, portanto, por um posicionamento novo de Dona Teresa. Esta luz mais local e regional e cronologicamente mais limitada, devemos entender a dita concessão. Hugo não é uma pessoa qualquer, ele veio para o Porto diretamente de Santiago de Compostela, é uma personagem especialmente ligada ao então bispo prelado de Santiago, Diego Gelmiras. Gelmiras, que era uma figura notável à época, um grande jogador do ponto de vista político. Sem dúvida, é uma personagem extraordinariamente fascinante, sedutora e decisiva para compreendermos o que está a passar. Vamos falar dele mais adiante. Exatamente. Mas para já poderemos dizer que a sua relação com a terra portucalense, a sua relação no interior do conjunto da monarquia, visava claramente reservar para ou tentar trazer para a Galiza um papel de maior destaque. A ambição é essa que se acabará por esfumar no tempo e em grande parte também devido à criação daquilo que veio a ser o Reino de Portugal. Mas a verdade é que no momento da concessão são conjunturas muito passageiras que ditam esta atitude. Sendo ele ligado a Santiago, tendo em conta as relações que Dona Teresa tem com a sua irmã e nesse momento Rainha de Leão e Castela, Dona Urraca, é muito provável, para não dizer tenho quase a convicção, que esta enorme concessão a Dom Hugo é uma espécie de continuação do favorecimento da sua pessoa, que já se tinha notado no momento em que ele vem, ou já se tinha verificado no momento em que ele vem para o Porto e é designado como bispo. Portanto, provavelmente Dona Teresa ou quis aproximar-se mais da irmã e satisfazer a irmã com alguém que era próximo de Santiago, logo também de Dona Urraca, ou então não foi capaz de resistir às pressões que vinham de fora. Seja como for, Hugo tinha pela frente um longo caminho e um caminho, digamos assim, grandemente reforçado com esta concessão. Mas há uma razão particular para este poder todo ser dado a um bispo francês? Ora bom, é verdade que ele é de origem franca, mas há muito que estava instalado na Península Ibérica e nessa altura não fazíamos, digamos, não se estabeleciam estas distinções, menos ainda com caráter nacional. Ele é um fiel servidor da Diocese de Compostela, é um dos braços direitos do Diego Gelmiras, a que já aludimos, e portanto a sua presença em Portugal e desde que a Diocese foi definitivamente restaurada não pode deixar de ser interpretada como uma clara
intervenção dos interesses eclesiásticos de Compostela nas terras a sul do Minho. Dizer isto mesmo é dizer que é, digamos, uma mais-valia para Compostela nos seus enfrentamentos com Braga, no plano estritamente dos poderes eclesiásticos. Agora, a verdade é que, conforme a situação evolui, e a segunda década do século XII é particularmente densa, mais uma vez refiro, de acontecimentos, e com uma dinâmica e com uma mutabilidade absolutamente notável. Nós ficamos com a sensação que aquilo, às vezes, o acordado durante a manhã, à tarde, já foi completamente dissolvido. Parece os dias de hoje com o Trump. Um bocadinho. Quase. Há uma dose considerável de imprevisibilidade, não é? Peço desculpa só de fazer este parênteses, mas nós devemos sempre lembrar que a sociedade ibérica, precisamente na viragem do século XI para o século XII, é uma sociedade que há muito vinha convivendo com, digamos, um cenário alargado de uma guerra mais ou menos endémica com o Islão, mas a partir de meados do século XI tudo se altera no sentido de se acelerar o processo. Portanto, a grande expansão para o Sul está, de facto, a arrancar. Se ainda hoje tem sentido falarmos em reconquista, ela começará, digamos, a sério, entre aspas, verdadeiramente a partir daí. Ora, isso vai ter sempre consequências no Norte. O lado norte, mesmo afastado, digamos assim, da linha de fronteira e do enfrentamento maior com as forças muçulmanas, a verdade é que vai estando constantemente influenciado por essa circunstância. Portanto, muita da agitação que nós sentimos no norte, aparentemente afastado do teatro da guerra, é consequência direta do que se está a passar mais a sul. É aí que nós temos que, digamos, enquadrar estas personagens e perceber que muitas das vezes eles estão, naturalmente, como seres humanos, ansiosos por informação, mas têm sempre acesso a uma informação muito limitada e muito espaçada. Portanto, muito daquilo que nos parecem atitudes absolutamente excêntricas ou antagónicas ou contraditórias resultam muito de uma incapacidade de ler o que se está a passar neste tabuleiro mais alargado. Não é? Estamos no período da monarquia de Dona Urraca, Leão e Castola, uma monarquia fortemente contestada, desde que ela tomou posse em 1109 até à sua morte em 1108, podemos dizer que há uma espécie de uma guerra civil latente, com focos a acenderem-se em vários pontos da vasta monarquia, e, portanto, isso ajuda a explicar que muitos senhores ensaiem, digamos, o alargamento dos seus poderes, beneficiando de uma situação que está muito longe de estar definida, muito longe de estar cristalizada. O processo de Dom Afonso Henriques começa precisamente assim. E as dioceses entram, de facto, neste... Sem dúvida. jogo, não é? Sem dúvida. Estamos no século XII, já há muito que estava experimentado este modelo de colaboração que verdadeiramente vem desde os inícios do processo reconquistador, entre aspas, desde o século IX, desde o século VIII, para sermos rigorosos, mas sobretudo a partir do século IX, que nós percebemos esse estreitar, essa interação permanente entre estruturas eclesiásticas e estruturas políticas, confundindo-se os agentes e os interesses. Não é? Há, por vezes, agendas distintas, sobretudo do lado eclesiástico, mas as mais das vezes interlaçam-se com as agendas políticas. Portanto, era algo já muito experimentado quando chegámos aos inícios do século XII, não era novidade nenhuma que um bispo excedia, as mais das vezes, largamente as suas funções estritamente pastorais. Portanto, ser convocado para ser senhor de uma cidade ou de um espaço, não era nada de novo. Neste caso específico, só se pode explicar olhando com detalhe o que era nesse momento, portanto, nos inícios do século XII, o posicionamento destas várias personagens e tentar encontrar uma explicação verosímil para isso. Sr. Professor, há bocado usou a expressão restaurar a diocese. Restaurar porquê? Bom, na realidade eu deveria ter dito restauração definitiva, porque com a chegada do Islão em 711 houve uma profunda desarticulação das estruturas eclesiásticas que vinham de trás, desde o período tardo-antigo, do período suevo-godo e depois finalmente, sobretudo, do período godo. Curiosamente, ou não, as estruturas eclesiásticas que melhor resistiram, nem foram tantas as que foram ocupadas pelo Islão. O centro e sul resistiu muito melhor que o norte, que ficou entregue a si próprio. Há assim uma espécie de linha mais ou menos virtual ao longo do vale de dois grandes rios, de duas grandes bacias hidrográficas, do Douro, no lado ocidental e do lado leste do Ebro, acima da qual o Islão foi absolutamente episódico. Portanto, não há ocupação de territórios, há cavalgadas e razias, mas pouco mais do que isso. Portanto, o Porto não teve propriamente... Não.
Não, o que sucedeu foi tão efêmero que não deixou memória. E, portanto, esses territórios a norte vão ficar entregues a si próprios. Vão demorar muito tempo até encontrarem soluções políticas agregadoras, não é? Para a zona mais ocidental, e também foi pioneira na Península, e aquela que mais nos interessa, será o aparecimento do Reino das Astúrias, realidade que se começa a configurar a partir de meados do século VIII. Mas até chegarem ao Douro vai demorar muito tempo. Ora, é nesses processos de sucessivos avanços e de tentativa de recomposição dos quadros que previamente existiram, que se vão erguendo várias estruturas, as mais das vezes estruturas antigas e em determinados momentos estruturas novas. E aí se percebe, em períodos como este de tanta escassez de recursos humanos e materiais, que os poderes e as elites têm que conjugar naturalmente esforços, e um dos mais testados era precisamente a relação entre as estruturas eclesiásticas e as estruturas políticas, algo, como digo, já vinha do período godo, já vinha muito atrás, mas que agora renasce no norte da Península Ibérica. Chamavam-se dioceses, ainda antes deste processo de restauração, já eram dioceses? Eram dioceses. E quantas existiam? Na fachada ocidental temos, enfim, no que é hoje, para nos limitarmos ao território português, tínhamos a norte do Douro, a diocese de Braga, a imensa diocese de Braga, e numa pequenina faixa de território entre o Ave e o Douro, desde Vila do Conde até aqui, a minúscula diocese de Portugal, que foi criada já no século VI. A grande transformação, ainda bem que fez essa pergunta, porque a grande transformação que está a ocorrer ao longo do século XI e que se consumará no século XII é que as dioceses, por vezes isto causa alguma confusão, atendendo a que nós usamos sistematicamente a mesma terminologia desde o período da Antiguidade Tardia, portanto que se usam sistematicamente estas palavras, bispos, dioceses, paróquias, mas a verdade é que a partir, sobretudo do século XI, na viragem do X para o XI e mais no XI, vão assumir uma dimensão muito distinta. E talvez o elemento mais diferenciador é que vão definitivamente encontrar um efetivo enquadramento territorial. Aquilo a que, enfim, no jargão técnico nós chamamos a territorialização dos poderes. Ou seja, conforme se vai definindo com maior clareza as atribuições de um bispo, que é o elemento por excelência de ordenação de toda a hierarquia eclesiástica, também se vai definindo com rigor no espaço o território dentro do qual ele exerce uma jurisdição. Eu costumo lembrar sempre aos meus estudantes que até meados do século XI não há notícias nenhumas de conflitos entre bispos por causa de limites diocesanos. A partir de meados do século XI parece que todos se pegam com todos a saber onde é que vai, onde é que termina o meu espaço, onde é que começa o seguinte. Então, há uma guerra de fronteiras também entre a Igreja. Sem dúvida. Porque são problemas de jurisdição, de exercício de jurisdição, são problemas de rendimentos, das imposições eclesiásticas. Sempre o metal, não é? Sempre. Somos muito, desse ponto de vista, somos muito próximos e, portanto, tem que se definir com rigor onde é que cada um exerce efetivamente a sua autoridade. Portanto, estes bispos do século XI são gente muito treinada no exercício de funções governativas, muito para lá da mera, que já não é pouca, gestão, como nós conhecemos, da cura das almas, não é? De pastorear as almas, e eles também são senhores de homens. Não é? E a gente preparada para a guerra física também? Há exército? Como é que a Igreja faz valer o seu poder? Porque neste tempo era pela força que o poder se exercia. Claro, e que se impunha. Qual era a força da Igreja? Olha, isso é um assunto que nos daria uma longa conversa, mas de forma muito abreviada. A verdade é que, a partir, não que a guerra fosse estranha à sociedade peninsular, mas naturalmente a partir do século VIII, com a instalação do Islão, ela vai ganhar uma nova escala. Se num primeiro momento, por parte das comunidades nortenhas, é uma guerra que nós podemos dizer eminentemente defensiva, justificada dentro do conceito de guerra justa cristã, que remonta um bocado antes, mas sobretudo a Santo Agostinho, ou seja, a guerra justa é aquela que resulta de eu responder a uma agressão, fui agredido, tenho todo o direito a responder, mas a verdade é que conforme a guerra se inicia, já em meados do século VIII, conforme o poder se vai consolidando no norte, nas terras asturianas, e sobretudo vai avançando para o sul, vai-se confrontando com terras que verdadeiramente não estavam, quando começa a expansão territorial, não estavam ocupadas pelo Islão. Até a bacia do Douro não há propriamente poder muçulmano. Portanto, é uma guerra que começa a desenvolver-se desde as questões estritamente técnicas, estratégicas, táticas, etc., até às questões fundamentais de natureza ideológica. Não é? Uma guerra destas tem que estar sustentada num bom estofo ideológico, num conjunto de ideias que não precisam de ser verdadeiras. Não é? Nós em história costumamos dizer
que uma ideologia não tem que se provar verdadeira, tem que se provar mobilizadora. Isso é o que nos interessa. Portanto, se é capaz de mobilizar, se é capaz de seduzir, funciona. Lá, se o fundamento é melhor nunca prescrutarmos muitas das matérias. Bom, e é essa guerra que, quando chega aqui a este território, Portugal é um marco decisivo, no ano de 868, pronto, chega-se, os cristãos chegam, os poderes nortenhos chegam finalmente ao Douro, aqui se vai criar uma fronteira poderosíssima, Portugal... Que é física, desde logo, não é? Física, o rio, rio é uma fronteira. Assim como o rio já dividia no tempo romano a província da Lusitânia a sul da província da Galécia a norte, portanto, Portugal era o primeiro ponto de entrada nas terras da Galécia, divide agora, enfim... simplificando os termos, a cristandade do Islão. Ora, é essa guerra que avança até aqui que se vai mudando nas suas características técnicas, mas mudando também no suporte ideológico que a sustenta. A partir do Douro, a situação torna-se ainda mais complexa, porque agora sim trata-se de combater efetivamente o Islão. É uma guerra claramente expansiva. E, portanto, não será de estranhar que se comecem a agregar fundamentos de natureza religiosa, sempre imbricados nas questões políticas, para sustentar esta guerra. Não era tanto o comum das pessoas que necessitava de ser ilustrado, mas as elites que dirigem os tinham a capacidade de mobilizar os recursos, de conduzir as coisas. Esses tinham que estar convencidos daquilo que estavam a fazer. Portanto, é uma guerra que vai crescendo. A partir do século XI cresce exponencialmente, com a criação da monarquia de Leão e Castela, e vai-se dotar de uma superestrutura ideológica absolutamente notável. Eu diria de uma criatividade considerável e absolutamente notável, e transforma-se numa verdadeira reconquista. Essa ideia que vem de trás, mas que agora se define por completo, de que os cristãos do século XI, destes poderes nortenhos, eram os sucessores dos velhos cristãos godos que tinham habitado a península. Portanto, o que estavam a fazer era recuperar a terra, daí a expressão reconquista, apesar da palavra reconquista ser cunhada apenas no século XVII, portanto é muito tardia, mas a verdade é que o espírito estava presente. Essa ideia de que é absolutamente legítimo avançar sobre o Islão, porque estamos a recuperar aquilo que pertenceu aos nossos antepassados, o que nos levaria a uma discussão muito longe. Professor, e até 1120, a data da chegada de Dom Hugo, portanto, desta atribuição do burgo ao bispo, qual era efetivamente o poder da Igreja aqui? É um grande poder. Já é um grande poder. O Hugo está aqui desde 1112, 1114. Aqui não, mas não ainda no Condado. Sim. Já no Condado. Quando foi restaurada a diocese. Certo. Tínhamos começado a falar das restaurações definitivas. É verdade que o Porto, só voltar um bocadinho atrás, desde a chegada, digamos, o fim do Reino dos Godos, a desarticulação provocada pelo Islão, conheceu intermitentemente vários bispos, ou pelo menos nós só conseguimos documentar assim. Um deles, aliás, muito relevante, no tempo do primeiro monarca de Leão e Castela, Dom Segisnando, terá governado provavelmente até 1075, portanto, entre 1075 e 1112, 1114, não há assim uma grande distância, mas a verdade é que em 1112, 1114, Hugo instala-se na cidade do Porto, e essa restauração faz-se de acordo com vários preceitos, e um deles muito relevante, que tem a ver com a normativa que então se começa a enraizar na península, oriunda de Roma. É o momento de articulação da sede romana com as igrejas distribuídas pelo mundo ocidental. Falava-se, aliás, no início do culto romano, não é? Exatamente, é uma das manifestações. Portanto, aquilo que genericamente hoje a expressão é muito imprópria, vamos podem entrar, para aquilo que se chama a reforma gregoriana ou a reforma romana, que no fundo significa várias coisas, mas uma muito importante, a que nos interessa agora, é que pressupôs a articulação definitiva entre a sede romana, à qual praticamente até ao século X, em espaços como a Península, se reconhecia uma supremacia de prestígio, mas sem resultados nenhums na prática. A partir do século XI isso muda. Há canais de contacto. Hugo será um dos primeiros especialistas neste território, nisso mesmo. Há contactos regulares com a Cúria Romana, e a Cúria Romana começa a impor um conjunto de regras. As mais das vezes equilibradas com as tradições locais, muitas vezes impostas, enfim, com mais força, digamos assim. Ora, é nesse contexto que se considera que este tipo de restauração feita, digamos assim, de acordo com os cânones e com a aprovação romana, é a verdadeira restauração. Não que o Porto, o Braga é diferente, não que o Porto tivesse ficado durante séculos sem bispo, não é verdade, mas agora sim, digamos, é como se estivesse a contar uma nova
história e, portanto, Hugo é claramente o restaurador definitivo da Diocese do Porto. Portanto, ele já anda aqui desde 1112, 1114, e qual é a importância de restaurar as dioceses? É que, repare, é criar estruturas institucionais que permitem ordenar os territórios. E essas sim não existiam no Porto? Não existiam. Nem civis, nem militares, Nada, nem religiosas. Claro, ou o que houvesse era extraordinariamente frágil. Certamente que havia, os vestígios documentais são minimalistas, certamente que havia, as populações continuaram aqui a viver, mas agora temos um enquadramento. Não havia organização, por assim dizer. Exatamente. Temos agora um enquadramento, um enquadramento superior. E desse enquadramento superior fazem parte, digamos assim, camadas várias e atores vários. Um deles, fundamental e central, é a Igreja. A íntima relação com o poder civil e o poder político é de tal ordem que, por esta altura, se é verdade que Roma tenta impor o princípio de que a escolha episcopal deve ser sancionada por si, mas o que nós comprovamos é que, como na velha tradição ibérica, um bispo que não esteja no agrado do rei não é bispo. Portanto, e isto do ponto de vista de um monarca ibérico é a natureza das coisas, não é? Portanto, e no caso concreto do Porto, alguém que vai desempenhar ainda por cima um conjunto de funções de natureza civil, militar, económica, fiscal, etc., tem que ser naturalmente alguém da confiança dos poderes políticos do território. Portanto, quando chegamos a 1120, eu diria que, independentemente daquilo que eu referi antes, de uma conjuntura muito particular e muito precisa, que rapidamente se dissolve, que explica que naquele momento tenha sido possível a Dona Teresa tomar esta atitude, é verdade que o Dom Hugo já tinha feito o seu percurso. Aliás, há pouco tinha referido isso, o principal diplomata que negocia em Roma o título de arcebispo para Diego Gelminas é Hugo. Portanto, poderá haver, porque a data é similar, poderá haver na entrega da cidade e do burgo uma espécie de, digamos, de contrapartida ou de reconhecimento pelo enorme papel que ele teve na sede romana em favor de Santiago de Compostela. E pode ter sido uma forma de Dona Teresa aplacar o arcebispo e até porque nessa altura, lá está, temos que cruzar vários atores, por essa altura os primeiros galegos, nobres galegos que vêm circundar a Dona Teresa já se começavam a instalar no condado portugalense. E é então a altura de introduzirmos aqui essa tal figura do Dom Diego Gelmiras, porque isto é sobre o Porto, mas isto anda tudo ligado. Claro. E Dom Hugo mantinha, já vimos, esta forte ligação com o Bispo de Compostela, que por sua vez mantinha com a sede de Braga uma contenda, uma luta de poder. Portanto, o Porto aparece também aqui, claro, corrigir-me se eu estiver errado, também como alguma forma de equilibrar poderes entre a Braga e sem dúvida, nós em Compostela nós temos este confronto violento que começa por ser um confronto de natureza estritamente eclesiástica, de domínio dos territórios daquilo que chamam as províncias eclesiásticas, mas que rapidamente se entrelaça com as questões políticas do território. Aliás, sem que apareça o carro à frente dos bois, será decisivo para a formação de Portugal o momento em que, digamos assim, a agenda eclesiástica de Braga coincide praticamente com a agenda das elites políticas do território a sul do Minho, das elites do Entre-Douro e Minho. Quando houver essa coincidência absoluta, quando vamos perceberem que, favorecendo-se uma ou outra, se potenciam uma ou outra, claro que o arcebispo de Braga vai começar a perceber que vale a pena apoiar, os poderes locais, que isso também favorece os seus interesses eclesiásticos. Mas para nós compreendermos a grandeza, ou melhor, a complexidade disto, temos que alargar sempre o campo de ação. Isto não é um problema exclusivo entre Braga e Compostela. Esses são, digamos assim, os polos mais visíveis. Mas o que está em jogo é a reorganização total, do ponto de vista eclesiástico e político, de todo o Noroeste. Enfim, simplificando, da Galiza portugalense até Coimbra. Até Coimbra. Portanto, é toda esta fachada. O que vai ser posto em cima da mesa, muito claramente, a partir precisamente de 1120, 19, 20, 21, com Dona Teresa, é saber se é possível construir neste território uma nova entidade política. O que as elites, segundo nós conseguimos fundamentar, teriam na cabeça por esta altura, a começar por Dona Teresa, era a reconstituição do velho reino da Galiza, tal como tinha existido num efêmero tempo, num tempo muito limitado, peço desculpa, na segunda metade do século XI. Portanto, e
todo este jogo de interesses e de personagens várias tem a ver com isso. Há hipótese ou não há de reconstituir uma unidade política antiga que aqui existiu, que necessariamente faria frente ao Reino de Leão e Castela. Essa parece ser a opção de Dona Teresa e Dom Hugo está envolvido nisto. Naturalmente, depois há questões setoriais e a questão eclesiástica, evidentemente, porque ao mesmo tempo que o Dom Hugo faz estas coisas, estes favores, se assim se pode dizer, a Diego Gelmiras, não deixa de lutar pelos seus interesses. Portanto, ele vai entrar em rota de colisão com o arcebispo de Braga, primeiro porque, evidentemente, favorece o seu patrono compostulano, mas também por causa dos limites diocesanos. Não vai conseguir nada a norte, vai tentar expandir para lá do Ave. É muito curioso que ele reivindica o que são as áreas hoje, nos nossos dias, dos concelhos de Lousada e Felgueiras, que hoje pertencem à Diocese de Porto, mas só integram a Diocese de Porto desde o século XIX. Só nos finais do século XIX há uma grande reforma eclesiástica e o Porto, enfim, não interessam agora as circunstâncias, vai finalmente deitar a mão a isto, que aspirava desde o século XII. Portanto, ele trata bem disso, faz inúmeras viagens a Roma. Portanto, é um homem com uma mundividência muito considerável, é um interlocutor, digamos assim, conhecido e provavelmente estimado na Cúria Romana, e ele é um dos primeiros testemunhos visíveis, que, como neste território, se começam a estabelecer laços de relações permanentes e regulares com a Cúria Romana. Não é? 3 anos depois da entrega da cidade por Dona Teresa, o bispo do Porto, Dom Hugo, atribui foral ao Burgo, 1123. Exatamente. Definindo as instituições municipais e as regras pelas quais, no fundo, este território ainda pequenino, muito pequenino, se vai reger. O que é que efetivamente muda ou começa a mudar na dinâmica da cidade? Ora bom, a concessão do couto, a concessão do foral, peço desculpa, eu diria é quase inevitável. Já agora o documento existe, não é? Existem cópias. Ok. O original não chegou até nós, o que nós temos são há 4 cópias mais antigas, que são muito relevantes, em princípio serão fiéis ao documento original, claro que gostaríamos de ter o documento original, mas são muito interessantes porquê? Porque contêm as confirmações dos bispos que imediatamente sucederam a Dom Hugo. Portanto, quer dizer que os bispos estão muito interessados em fortalecer a sua autoridade. É um foral muito interessante, não é um foral régio, portanto, os forais não... É normal ver estes não é, digamos, não é invulgar, mas não é muito vulgar. E, sobretudo, no território português, a partir do condado, do período de Dona Teresa e Dom Henrique, a maior parte dos forais são claramente concedidos pelo poder central. E, a partir de Dom Afonso Henriques, praticamente desaparecem os forais privados, chamemos assim, mas existem. Portanto, a grande novidade está em quê? É o modelo que vai ser usado. E Hugo vai buscar, mais uma vez, alguém que tem vistas alargadas, vai buscar um modelo que tinha sido concedido pelo abade do famoso mosteiro Sahagún, que é um mosteiro régio de Leão, portanto, a sul de Leão, e o mosteiro de Sahagún, o abade, tinha também jurisdição num vasto território e tinha concedido, no século XI, um importante foral ao seu espaço, enfim, aos habitantes dos territórios em que estavam. Qual é a principal característica? Isto é muito importante, é que Sahagún é também um centro vital de comunicações e de trocas comerciais. E, portanto, há a percepção por parte de Dom Hugo que o foral que vai ser aqui concedido tem que contemplar a dimensão económica. Essa é uma das novidades. E ele vai ser, aliás, ainda mais, digamos, alargado, porque ele vai alargar algumas das concessões, portanto é um foral de Sahagún, digamos assim, melhorado em favor dos habitantes do Burgo. Aumenta. Em favor dos habitantes? Em favor dos habitantes. De que forma? Criando condições que propiciem o desenvolvimento económico do território. Claro, pensar em si, naturalmente, porque parte dos rendimentos viriam ter consigo. Por exemplo, o ter selado a cidade aos poderes das elites, da nobreza, o Porto nunca foi verdadeiramente blindado a isso, como depois uma certa mitologia local tentou defender. Mas a verdade é que criou condições para que no interior do minúsculo burgo se desenvolvesse um grupo de gente particularmente ligada aos negócios, ao comércio, com o Rio, naturalmente, o Porto está onde está por causa do Rio, tivessem condições favoráveis. O não terem concorrência, por exemplo, com elites dentro da cidade, muito favoreceu a progressão dentro da cidade.
Claro que o bispo estava a pensar nele, antes de mais ele, e nos seus interesses, mas a verdade é que criou essas condições favoráveis. Mas sublinho, convém sempre termos presente que o Porto nós estamos no extremo ocidental da Europa. Na altura já não era o Finisterre romano, mas não anda o fim da terra, mas não andaria muito longe disso. E nós, através de personagens como o Hugo, das iniciativas tomadas com o Hugo, do estabelecimento de relações regulares com a Santa Sede, etc., percebemos quanto este espaço se começa a integrar, antes de mais, no interior da monarquia de Leão e Castela, no interior da Espanha, no conjunto da Europa Ocidental. Então, nós vemos aqui o Porto a começar lentamente a ganhar um espaço de manobra. E, como digo, o Fural revela não apenas uma atitude, digamos, esclarecida por parte do bispo, evidentemente defendendo os seus interesses, que com o tempo criou condições muito favoráveis ao desenvolvimento de uma elite comercial e económica, que é uma das características fundamentais do Porto. Portanto, aquilo que nós definimos como a burguesia do Porto, sim, que tantas vezes sim, invocamos, tem esse aqui, ponto de partida. Tem esse ponto de partida. O bispo, como digo, criou uma espécie de blindagem, muito porosa, há que dizer, mas uma blindagem, que, sem dúvida nenhuma, criou as tais condições favoráveis ao burgo. Não é? Agora, a fidalguia da altura, que não vivia no Porto, não. E a nobreza, imagino que não olhasse para estes poderes de uma forma muito satisfeita. Se no século XII, enfim, digamos, até meados do século XII, o Porto não causaria moça a ninguém, a partir da segunda metade do século XII as coisas mudam de figura. E sobretudo a partir dos finais do século, não é por acaso que o primeiro grande contencioso entre um monarca e um bispo é precisamente logo à morte de Dom Afonso Henriques, com a chegada de Dom Sancho I e com o bispo Dom Martinho Rodrigues vamos ter o primeiro confronto de poderes, e esse confronto de poderes resulta muito do poder, ou melhor, do desenvolvimento que o Porto começa a denotar e das capacidades de crescimento. O posicionamento do Porto, quando a guerra se afasta e, portanto, deixa de valorizar, sobretudo, a sua dimensão militar, de bastião da fronteira e de controle de centro de comunicações, reorienta esse posicionamento estratégico, sobretudo para a área económica. Não há outra forma a dizer. Excepcionalmente bem situado junto da foz do Rio, com o mar, com o Atlântico, e, portanto, a possibilidade de sair para o Atlântico e também, através do Douro, penetrar para o interior, daquilo que nós chamamos hoje o Alto Douro, que se vai revelar num verdadeiro dreno para a cidade do Porto. Os consideráveis recursos agrícolas, sobretudo o vinho e os cereais que vêm desses territórios, Lamego e mesmo para além, acima de Lamego, vão começar a ser, digamos, eu não direi controlados, mas supervisionados com o Porto. A certa altura é verdadeiro controle, um controle muito duro, há que dizer. E, portanto, o Porto revela também, é como se assumisse uma nova roupagem e o seu posicionamento, que serviu antes de mais como posicionamento político e militar, do qual saiu muito bem. As pessoas às vezes esquecem-se um bocadinho, nós chamamos de Portugal por causa do Porto, não é? O ordenamento do território aqui a partir de 868 funcionou tão bem que a pequenina civitas, sem grande relevância no período romano, acabará a partir dessa altura, pelas funções que desempenha, por emprestar o seu nome ao território controlado a partir daqui. E mesmo quando a centralidade política se muda para Guimarães, no século X, o nome já não muda. Portanto, já estava enraizado que esta era a terra portucalense. Na Galécia, mas era o território portucalense. É o sinal mais óbvio que o início da reorganização deste território se fez a partir daqui com sucesso. Ora, conforme, digamos, a guerra está cada vez mais longínqua, as suas consequências e a sua influência continua-se a manter. Não é? Há impostos que se pagam para a guerra, enfim, há uma série de coisas, mas a verdade é que o ruído das armas estava muito longe, o Porto, digamos, reveste-se de uma nova roupagem. Não obstante a guerra andar lá longe, e não obstante também a posição física da cidade do Porto, que estamos a falar na altura, era o tal Morro da Penaventosa e um bocadinho ali à volta, portanto, claro. Para quem não é do Porto, mas já cá veio, para nos situarmos, é o lado direito da ponte, do tabuleiro superior da ponte de Dom Luís. Exatamente. Hoje é o morro onde está a Sé, no fundo.
É isso. E Dom Hugo começa a construir a muralha, a cerca. Exatamente. Esta construção da muralha é mesmo necessária do ponto de vista militar, atendendo a estas circunstâncias, ou tem mais essa razão também de alguma forma, ser um filtro, uma forma de filtrar esses tais produtos que poderiam vir entrar e sair, fazer a circulação económica destes produtos? As muralhas têm, antes de mais, uma função militar óbvia, sendo que, não no caso do Porto, não esta, mas a segunda muralha, a muralha gótica, aquela que nós hoje conhecemos ainda uns troços respeitáveis, dita muralha fernandina, tem, digamos, não foram muralhas muito postas à prova. A do Porto foi, mas funcionou bem, mas episodicamente. Agora, na construção das muralhas há sempre também uma manifestação de autoridade e de poder. Aquilo é o centro do poder. Portanto, há questões defensivas óbvias, não apenas dos perigos que podem chegar, e agora já não é tanto do Islão vindo por terra, mas é do Islão vindo por mar, continua a haver até ao domínio da linha do Tejo, e mesmo depois, verdadeiramente só à chegada a Alcácer, é que a pirataria muçulmana começa a acalmar. Ainda havia a memória das velhas incursões vikings. O Porto tinha sido assolado numa dessas incursões, portanto havia que manter a defesa desse território. Mas é defender também o centro do poder e o centro da autoridade. E é também para quem se aproximava, tinha uma exibição do que era a autoridade através de uma grande fortaleza. Mas é uma muralha minúscula. Hoje, se não erro, o perímetro da muralha não teria mais do que 750 metros, não chegava a 1 quilómetro. Portanto, é uma coisa minúscula em torno dos centros de poder, onde está a Catedral, o Paço do Bispo, e pouco mais do que isso. E pouco mais do que isso. Agora, aquilo a que chamamos Porto verdadeiramente vai pressupor que a zona daqueles que estavam junto ao rio, a Ribeira, por comodidade vamos chamar assim, começasse a movimentar-se, e claro, a partir de, digamos, quando a guerra começa a estar longe, é favorável estar nesse espaço, e é esse espaço que começa realmente a potenciar, digamos, o posicionamento estratégico do Porto, também do ponto de vista económico. Ora, quando nós olhamos para o urbanismo do Porto, ele tanto se derrama, digamos assim, a urbanização a partir da Pena Ventosa para baixo, como vem de baixo para cima. E é na conjugação destes dois movimentos que transmitem, do ponto de vista material, aquilo que são os grandes poderes e as grandes influências na cidade, que se constitui o Porto tal como nós hoje o conhecemos, e que virá a ser abraçado, digamos, a muralha gótica do século XIV é uma espécie de síntese, não é? Juntando finalmente estes grandes atores que estavam a desenvolver esta pequenina cidade. Sempre muito pequena fisicamente para as ambições que tinha. As ambições são sempre desmedidas em relação ao pequeno espaço que ocupa. E como é que era o cotidiano do Porto nessa altura, nomeadamente, como é que se fazia a interligação com, imagino eu, as instituições ligadas à Igreja? Porque o facto de termos aqui o Bispo a mandar, imagino que trouxesse para cá as ordens, muitas delas... Não? Não, ao contrário. Eu há pouco, quando estávamos a falar dessa blindagem que o Foral faz, não é apenas aos fidalgos, não se esquecemos, é que não entra aqui nenhuma ordem religiosa. Portanto, o Bispo não quer concorrência nenhuma, também do ponto de vista eclesiástico. E muitas vezes isto enfim, não era liberado, mas as pessoas esquecem-se desta componente, também as ordens religiosas estavam... Portanto, o Bispo não quer poderes concorrentes dentro da cidade. Mas estão à porta, não é? Estão à porta. Mas aí o Bispo pode controlar melhor. Nós temos sempre que pensar que estamos numa fase da grande construção, chamemos-lhe assim, e que estes poderes coexistem no território. E, portanto, a primeira relação resulta da simples coexistência, quer dizer, estamos no mesmo espaço, somos vizinhos. A segunda fase, que é esta que estamos agora a falar, pressupõe a articulação. E, portanto, muito do contencioso nasce, não tanto porque esta gente fosse mais dado a disputas, mas simplesmente porque estes poderes muitas vezes não sabem quais são os seus próprios limites, não sabem a sua própria definição, e parte da definição pressupõe o confronto. É uma medição, o equilíbrio. E, portanto, o Bispo é o pastor das almas, sem dúvida nenhuma, mas é o senhor da cidade. E, portanto, age como qualquer outro senhor. E, portanto, em relação aos poderes que estão à volta, sejam senhoriais laicos, sejam senhoriais eclesiásticos, seja, a partir do século XII, o poder de um rei, não é? De um rei. Primeiro Afonso Henriques, isso ainda é muito distante, mas a partir de Sancho I já não é. E, aliás, daí o primeiro grande contencioso com Martinho Rodrigues, são poderes que, como digo, vão interagir. Não é? E quando se começa a afirmar a autoridade régia, é isso a formação de Portugal, é um poder que naturalmente se vai colocar no topo.
Mas isto dizemos nós porque já conhecemos o filme todo. Na altura ainda não sabia o filme todo e todos se estão a ajustar. Portanto, já sabemos que isto vai terminar com uma hierarquização e no topo está o rei. Mas isso eu diria é toda a Idade Média e provavelmente não chega para que não haja dúvidas em relação a isso. Os poderes eclesiásticos, evidentemente, vão arranjar o seu espaço de manobra. Volta então à pergunta inicial, que era o cotidiano desta cidade. Como é que vivia esta gente dentro do burgo e à volta já da muralha, portanto fora da muralha, mas no fundo em ação. Em ação. Sem dúvida. Ora, nós hoje já temos um conhecimento considerável, que aliás foi sintetizado pela primeira vez, eu colaborei muito marginalmente há umas décadas na construção da primeira maquete do Porto medieval, já do Porto Gótico, com a muralha gótica, e percebemos que é um espaço extraordinariamente apinhado. Nós, quando tentamos colocar no interior da urbe, da pequenina cidade, o conjunto de instituições que sabemos existirem, percebemos que eles se deviam acotovelar um pouco uns aos outros, para além, naturalmente, dos espaços de simples resistência. Os portuenses na altura, sabe-se? Não sabemos. Para a muralha gótica, ou melhor, a muralha gótica começa a ser construída no tempo de Dom Afonso IV, termina com Dom Fernando, portanto ocupa quase todo o século XIV. Para os inícios do século XV, há alguns cômputos que nos apontam para uma população que deveria rondar entre 4.000 a 5.000 pessoas dentro dos muros. Convém dizer que a muralha gótica, enfim, faz crescer a cidade exponencialmente, portanto, a velha muralha já tinha perdido toda e qualquer função e todo e qualquer sentido. E, portanto, era um burgo relativamente pequeno, Lisboa tem 3 ou 4 vezes mais, mas era um burgo extraordinariamente dinâmico, porque continuava a ser um lugar de trânsito fundamental, ligando as duas margens do rio, e estava, digamos, a reivindicar para si cada vez mais o papel de mediadora do tráfego no Douro e dos produtos que circulam ao longo do Douro. Quer para distribuição, digamos, na sua região, quer, não tardará muito, já nos finais do século XII, para circulação através do mar, não é? Através do Atlântico, para o comércio externo. Tem uma forte componente de construção naval, não é? Já? Sem dúvida. É determinante numa cidade como esta, por isso não será de estranhar, por exemplo, que o Porto não descansa, já a partir do século XII, começar lentamente a avançar ao longo do rio, na direção à Foz, e o primeiro assalto, se assim se pode dizer, vai ser a zona de Miragaia, que era uma pequenina comunidade, muito semelhante ao que deveria ser a comunidade da Ribeira, mas que estava fora do controle. Longe, muito longe. E, portanto, o Porto não descansa enquanto não vai avançar até abraçar completamente e integrar Miragaia. O nosso tempo vai caminhando para o fim, vamos avançar um bocadinho no tempo, mas queria-lhe falar daquela que é considerada a primeira rua estruturada do Porto, que é hoje a Rua do Infante. A Rua Nova. Era a Rua Nova. A Rua Nova. É de facto já uma tentativa de expansão e ordenamento da cidade, não é? Sem dúvida nenhuma. Não é verdadeiramente a primeira, podemos dizer que as ditas muralhas góticas, a muralha fernandina, é já uma tentativa de reposicionar a cidade, adequar urbanisticamente a cidade às necessidades efetivas, sobretudo do ponto de vista comercial e militar também, estamos no século XIV, mas quando nós olhamos para a muralha gótica, percebemos que ela se transforma numa espécie de respaldo de um anfiteatro sobre o Douro. Há, digamos, ordenado no meio pelo Rio da Vila, que passa mais ou menos a meio entre o que é hoje a freguesia da Sé e o que era, agora há outras freguesias, mas quando só será criada no século XVI, a outra colina, que nós hoje chamamos da Vitória. 1393 era a data que eu procurava. A abertura da rua. Exatamente, é a primeira referência que temos à abertura da Rua Nova. E a Rua Nova, se dúvidas havia do caminho que as coisas estavam a tomar, já tinha sido construído, por exemplo, a Rua dos Mercadores, que é, digamos, o último eixo central que liga a parte alta à parte baixa, vai concluir essa ligação e que ostenta, ainda bem que não houve a veleidade nos nossos dias de mudar para um outro nome qualquer, porque essa rua expressa bem o que era o equilíbrio dos poderes dentro da cidade. São os mercadores que estão a marcar no terreno, digamos, a sua influência, os seus interesses dentro da cidade e das funcionalidades da cidade. E são eles, em conjugação com o monarca Dom João I, que é um grande protetor do Porto, um grande benemérito do Porto. O Porto também arriscou tudo, se pode dizer, ao apoiá-lo
durante o período da crise da sua... Crise dinástica de da crise 1283 a 85. O Porto, desde a primeira hora, como então se dizia, levanta o voz pelo mestre Davis, é aliás o único centro importante a norte do Douro que está indefetivelmente desde o primeiro momento do lado do mestre Davis, e sendo certo que o Porto já tinha começado a ser grandemente beneficiado no tempo de Dom Fernando, mas será com Dom João I que se completa o pequenino império do Porto. Dom Fernando tinha concedido uma série de terras a integrarem o termo do Porto, hoje diríamos o Conselho do Porto, o que vai criar confusões consideráveis no futuro, mas Dom João I porá uma espécie de cereja no topo do bolo, que foi dar ao Porto o quê? O controlo sobre Vila Nova e Gaia. Ou seja, o Porto começava a ter jurisdição sobre as duas margens do Douro, que era aquilo que aspirava muito. Quer Gaia, quer Vila Nova, que são criações régias e que foram criadas precisamente para disputar a autoridade do Porto, leia-se, a autoridade do Bispo do Porto, e para o monarca finalmente se conseguir instalar, a partir de meados do século XIII, se conseguir instalar também com poderes do outro lado do rio. Ouvi dizer que o rei, no tempo em que os bispos mandavam, nem sequer podia pernoitar no Porto. Não, podia entrar no Porto. Podia entrar, mas não podia permanecer, não é? Nem tinha onde. Nem tinha onde. Para sermos rigorosos, nem tinha onde. O primeiro edifício régio, portanto, a primeira, digamos, instituição da autoridade da coroa dentro da cidade é a alfândega que Dom Afonso IV manda construir em 1325. Celebramos já há relativamente pouco tempo, mais um centenário redondo, os 700 anos da alfândega. A alfândega que é hoje a Casa do Infante, exatamente, onde nasceu... hipoteticamente terá nascido Henrique, filho de Dom João I. Dom João I. E, portanto, o rei vai manifestar à cidade pelo seu apoio. Mas dizia eu, portanto, esta é a primeira instituição. Não há Paço Real, não há castelo, portanto, aqueles edifícios tipicamente ligados à autoridade régia não existem no Porto, nem nunca existiram. Enfim, teremos que esperar para o século XIX para haver um Paço Real e, mesmo assim, uma adaptação. E, portanto, não há sinais visíveis da autoridade do rei. O máximo que nós temos aqui são alguns oficiais do rei que entram na cidade. O primeiro em permanência é o que está na alfândega, o almoxarife do rei que estará na alfândega. E, portanto, digamos, estes confrontos dos vários poderes foram-se saldando, eu não direi favoravelmente aos bispos, mas manteve-se um grande equilíbrio na forma como estes poderes se vão conjugando. A verdade é que quando o Porto começa a crescer, a transformar-se claramente na segunda cidade do reino, superando Coimbra, Santarém, Évora, enfim, as outras cidades do reino, está claramente, digamos, logo a seguir a Lisboa, é demasiadamente poderoso para que os reis não lhe deem atenção e que, digamos, as capacidades do bispo resistir são cada vez menores. A crise de 1383-85, ao catapultar Dom João I, todo o apoio que o Porto lhe dá, claro que vai haver contrapartidas. Alarga ao termo, com este alargamento estratégico absolutamente notável, que é dar ao Porto o controle da outra margem, aquela que tentava competir com o Porto, passa agora a estar debaixo da jurisdição do Porto. O monarca casar-se-á na cidade do Porto, um dos seus filhos, com a Dona Filipa Alencar, garantida na Sé Catedral. Aliás, ainda hoje são fascinantes as páginas que Fernão Lopes dedica ao casamento e a forma como a cidade se organiza e se embeleza para as grandes festividades receber o rei. Foram raríssimos os reis que puseram os pés no Porto. Portanto, o favor do rei para com o Porto é notável e o Porto sempre retribuiu, desde não apenas quando lhe deu apoio, mal ele é nomeado defensor do reino, mas também como quando contribuiu com uma armada cheia de recursos que vai levantar o cerco castelhano, ou vai a contribuir para levantar o cerco castelhano a Lisboa. Portanto, as provas que o Porto tinha dado de fidelidade ao rei eram consideráveis. Não é por acaso que depois de o ter feito, aliás, é praticamente simultâneo, à cidade de Lisboa lhe ter concedido a famosa legenda muito nobre e leal cidade, a segunda cidade do reino a receber esse epíteto vai ser o Porto, e não há muitas mais, creio que nem há mais nenhuma, que tenha recebido esse epíteto. E, portanto, isto, digamos, vai preparando o caminho. Ora, os grandes apoios do rei aqui quem são? São todos aqueles que são contrários ao bispo, naturalmente. Não é? Significa isto que os homens bons da cidade querem ter uma tutela, substituir uma tutela por outra? Não. Querem uma tutela de outra natureza, até porque o rei está longe. E, portanto, isso favorece-lhes a vida. Ao longo dos séculos, apesar do Conselho, teoricamente e legalmente, estar na dependência do bispo, na verdade é que ganha uma imensa autonomia. Uma autonomia ganha
pela expressão económica que os seus atores foram adquirindo ao longo dos séculos e em sucessivas gerações. E como tantas vezes acontece, um poder económico acumulado rapidamente reivindica dimensão política e intervenção política. Os monarcas já se tinham confrontado diversas vezes com os bispos e os bispos com os monarcas, é famoso o que eu referi do Dom Sancho I, é famoso, será no século XV, com o bispo Dom Luís Pires, que vem para a cidade para tentar recuperar o senhorio, aí a coisa foi mesmo muito dura, há pancadaria considerável e há mortos e feridos, portanto foi duro, mas não vai conseguir... Estamos a falar de que época? Século XV. Mesmo depois do rei ser senhorio da cidade, os bispos, sobretudo um deles, este Luís Pires, que veio para o Porto, não desistiu, aliás teve que sair do Porto muito mal, teve que fugir do Porto, o Porto fez de frente, mas para dizer que a Igreja nunca digeriu completamente esta perda do senhorio. Que se dá em 1406. É um processo... Por acordo entre Dom João I e o bispo de Alto. Sim, senhora. Esse acordo, basicamente, agora vamos ter mesmo que ser breve, o que é que estabelece? Ou seja, como é que a Igreja fica a partir daqui no Porto e como é que o Porto fica a partir daqui? Sem a Igreja não perdeu património nenhum, nem rendimento nenhum. A Igreja perdeu foi jurisdições. Pronto. Porque a coroa continua a pagar uma renda. A contrapartida era uma parte da renda da sua alfândega, as famosas 3.000 libras, que creio que nunca foram verdadeiramente ao bispo, e portanto o bispo perdia naturalmente jurisdição. Havia uma autoridade alargada que ele tinha do ponto de vista civil, do ponto de vista económico, do ponto de vista judicial, fiscal e até militar, que perdeu completamente. E isso passou para a coroa. Agora, isso não, de modo nenhum, significou que não deixassem de ter influência na cidade, quer os bispos, quer as demais estruturas eclesiásticas. Estavam omnipresentes, quanto mais não fosse, no património urbano. Né? Entretanto, já se tinham instalado algumas comunidades religiosas, os mendicantes também já cá estavam, para além das comunidades... de outras comunidades, e portanto a malha eclesiástica continua a estar omnipresente e a figura do bispo continua a ser central. Foi de ser o senhor da cidade. E evidentemente não afetou apenas o prestígio, afetou o poder efetivo de controle dentro da cidade. Lidar com o rei para os homens bons da cidade, assim se chamava, e convém lembrar que bom aqui não significa bonzinho, bom aqui significa bravo e forte, era muito mais simples e, como digo, era um poder que estava suficientemente distante para não incomodar excessivamente a cidade e os seus habitantes. Luís Amaral, muito obrigado. Chegamos assim ao fim de mais um episódio das Histórias do Porto, um programa da autoria de Carlos Rico, com sonoplastia de Salomé Rita e genérico original das Vozes da Rádio. A coordenação é da Joana Beleza e a direção do Bernardo Ferrão. Siga-nos nas plataformas de podcast e nas redes sociais da SIC Notícias. Histórias do Porto. A Católica Porto Business School é parte da história do Porto e uma escola onde se criam histórias. A da Inês, nova aluna de gestão. A do Paulo, que lançou o seu negócio. A da Sofia, que viu a sua investigação premiada. Ao longo de quase 40 anos, a Católica Porto Business School criou histórias com visão global e humanista, atitude positiva, espírito empreendedor, conhecimento de excelência e ligação às organizações. Começámos no campus da Católica, no Porto, bem perto da Foz do Douro. E já chegámos a todo o mundo, levando sempre o Porto connosco. Hoje estamos entre as melhores escolas de negócios internacionais e somos a única no norte de Portugal com o estatuto Triple Crown. Vamos escrever a próxima página? Católica Porto Business School. Empower your future.